Vamos considerar o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. E vamos verificar que esse limite é 1. Esse limite é um dos chamados limites fundamentais, porque utilizando esse limite nós conseguimos provar vários outros limites envolvendo funções trigonométricas. A fim de analisar esse limite, nós vamos usar o teorema do sanduíche. Lembrando, se você tiver funções f, g e h tal que próximo de a, nós verificamos essa desigualdade. Ou seja, g menor ou igual que f menor ou igual que h, quando x é próximo de a. E se g e h, os limites existem e são iguais a L, então o valor do limite da f quando x tende a A, ele é L. Isso é o teorema do sanduíche. Então aqui nós vamos tentar obter uma desigualdade envolvendo seno de x sobre x, onde essas funções g e h elas vão tender a 1. Aqui é um pouco elaborada a forma como essa desigualdade ela é posta para efeito da gente obter seno de x sobre x. E na prática, essa inequação ela surge de algumas propriedades da geometria plana e da forma como a gente define seno no ciclo trigonométrico. Então, a ideia é a seguinte: consideremos aqui o ciclo trigonométrico, que é um círculo, como a gente já viu, de raio 1, centrado na origem do sistema cartesiano. Eu não vou representar os eixos aqui, porque a gente está usando x para denotar o ângulo, né? E consideramos aqui o ângulo em radianos x. Na forma como eu estou representando aqui, na verdade eu estou considerando x próximo de zero, mas por valores positivos, porque eu estou orientando o ângulo no sentido anti-horário, e nesse sentido anti-horário a convenção é que o ângulo em radianos é positivo. Então aqui a gente tem nosso círculo trigonométrico de raio 1. Aqui é a origem, denotada como O. Aqui, vamos dizer, eu tenho o ponto P. Aí esse ponto P, vamos abaixar aqui a projeção dele no eixo horizontal. E aqui vamos chamar de A. Esse ponto aqui, vou denotar como sendo ponto Q. E a partir aqui de OA, eu vou traçar uma circunferência, parte de uma circunferência, né? Que eu denoto aqui assim. E vou chamar esse ponto aqui de ponto B. Então eu tenho essa figura com esses pontos referenciados aqui. Então nós observamos o seguinte: eu tenho aqui um setor circular OAB. Então o setor circular está aqui. É essa região que estaria no interior dessa linhas aqui que eu estou marcando aqui no desenho. OB vindo por BA e voltando por AO. Eu também tenho uma outra região representada pelo triângulo OAP. Está aqui o triângulo OAP, retângulo, né? E finalmente eu tenho
um outro setor circular, que é o OQP. Então nós observamos o seguinte: a área desse setor circular OAB, vou representar aqui S como sendo um símbolo para a área, né? Ele é menor ou igual que a área do triângulo OAP, que por sua vez é menor ou igual que a área do setor circular OQP. Na verdade, isso aqui seria válido se a gente colocasse até menor, né? Mas colocando igual, o ângulo X não é zero, mas a gente pode simplesmente colocar igual para ficar referenciado como a gente enunciou o teorema do sanduíche. Embora o teorema do sanduíche não precisaria a desigualdade conter o igual, poderia ser só menor, continuaria valendo o resultado. Voltando aqui à nossa desigualdade, vamos encontrar uma expressão para o setor circular OAB. Lembrando da geometria plana, a gente tem o seguinte: se você tiver aqui um círculo de raio R, que é subtendido por um ângulo de θ radianos. Então você tem um setor circular aqui, rachurado. A área desse setor circular a gente obtém da seguinte forma: se o ângulo θ é de 2π radianos, o setor circular subtendido por esse ângulo de 2π radianos é a própria área do círculo. Então, a gente obteria, se o ângulo é 2π radianos, o setor circular subtendido por esse ângulo de 2π radianos é πr2, que é a área da circunferência de raio R. Proporcionalmente, se o ângulo é de θ radianos, a área do setor circular subtendido pelo ângulo de θ radianos é S de θ. Há uma proporcionalidade direta entre essas quantidades, de modo que eu obtenho que 2π sobre θ é igual a πr2 sobre a área do setor circular associado a subtendido pelo ângulo θ. De modo que a área desse setor circular ela é 1/2 de θ R2. Essa expressão para a área do setor circular subtendido por um ângulo de θ radianos numa circunferência, um círculo, né, de raio R. Então, voltando aqui para o setor circular OAB, é como se ele fosse aqui obtido como parte de um círculo de raio, nesse caso, OA. Mas o que é OA? Lembrando a representação que nós fazemos de seno e cosseno no ciclo trigonométrico, OA é o cosseno de x. Então, eu tenho o raio é cosseno de x. Então, estou formando um setor circular de raio cosseno de x subtendido por um ângulo de x radianos. Então, usando essa expressão, essa área aqui ela fica 1/2 de x, que é o ângulo, cosseno ao quadrado de x. Agora vamos olhar o triângulo OAP. A base desse triângulo é cosseno de x. Aqui, essa parte que é a altura desse triângulo, também da trigonometria, AP é o seno de x, o seno do ângulo. Então a área do triângulo fica 1/2 da base, cosseno de x, que é o segmento A, vezes a altura, nesse caso, AP. Então 1/2 de cosseno de x vezes seno de x. E o setor OQP, novamente, a gente tem aqui
parte de um círculo de raio, nesse caso 1, porque OQ tem raio 1, é o círculo de raio 1. Então você tem 1/2, o ângulo, que nesse caso é x, vezes o raio ao quadrado, que é 1 ao quadrado, que dá 1. Então essa expressão que nós obtivemos para um ângulo x pequeno, ou seja, x é pequeno, próximo de zero, mas positivo. Então agora a gente vê que nós queremos chegar numa desigualdade onde o f vai ser identificado como sendo seno de x sobre x. Então a gente precisa aqui fazer algum algebrismo. Inicialmente, a gente pode multiplicar por 2 todos os lados dessa desigualdade, já para simplificar esse fator meio. Mas eu também tenho que tirar esse cosseno de x aqui. Ora, quando x é positivo, próximo de zero, eu sei que cosseno de x é positivo. Então, x próximo de zero e x positivo, cosseno de x é positivo. Então, dividindo todos os lados dessa desigualdade por cosseno de x, como é positivo, eu mantenho esses sinais aqui de menor ou igual aqui. Então, eu obtenho o seguinte: dividindo por cosseno de x, eu fico com a seguinte expressão. Finalmente, eu agora vou dividir por x. X, a gente está assumindo que é positivo, então dividindo por x também não vai alterar o sinal da desigualdade. Aqui é menor ou igual, permanece menor ou igual, idem para esse menor ou igual aqui. Então, dividindo por x, eu tenho cosseno de x menor ou igual que seno de x sobre x, que é menor ou igual que 1 sobre cosseno de x. Isso aqui está valendo para x próximo de zero, x positivo. Ora, então agora eu estou nessa parte aqui do teorema do sanduíche. Então eu identifico a minha g e h aqui. E aí nós vemos o seguinte: que o limite quando x tende a zero, aqui é um limite quando x tende a zero pela direita, porque as suposições que nós estamos fazendo é que x é maior do que zero, x é próximo de zero. Então, na verdade, a gente está usando o teorema do sanduíche na forma de um limite lateral, que também é uma forma válida para o teorema do sanduíche. Então, quando x tende a zero pela direita, g de x nesse caso, ele basicamente nos dá, está calculando o limite de cosseno de x, e a gente sabe, vai dar 1. Também, quando x tende a zero pela direita, h de x, esse limite vai ser limite no caso de 1 sobre cosseno de x, que também a gente sabe vai dar 1. Então veja, nós temos essa desigualdade aqui e esses dois valores para o limite da g e da h. Então, usando o teorema do sanduíche na forma de um limite lateral pela direita, ou seja, limite quando x tende a zero, nós obtemos o seguinte, que desse resultado aqui, não deu espaço aqui, vou colocar aqui em cima. Então, continuando
aqui em cima, nós, usando o teorema do sanduíche, chegamos ao seguinte resultado: que limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero pela direita, dá 1. Bom, agora, para que nós possamos concluir que esse limite é 1 quando x tende a zero, a gente ainda tem que avaliar o limite à esquerda. Então a gente agora tem que analisar limite quando x tende a zero pela esquerda de seno de x sobre x. E o resultado tem que ser igual a 1 para que a gente estabeleça esse resultado aqui. Então, estabelecemos que limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero pela direita, é igual a 1. Então vamos tentar agora obter o limite quando x tende a zero pela esquerda. Aqui a gente vai fazer o cálculo desse limite à esquerda da seguinte forma, fazendo uma mudança de variável nesse limite que nós já encontramos aqui. Então, veja, eu vou introduzir uma nova variável que é t igual a menos x. Então eu noto o seguinte: quando x tende a zero pela direita, t tende a zero. Mas tende a zero pela direita ou pela esquerda? Ora, a gente vê o seguinte: quando x tende a zero pela direita, nós estamos dizendo que x é próximo de zero e x é maior do que zero. Ora, se x é maior do que zero, então menos x é negativo. Mas t é menos x, então a gente está dizendo que t é negativo. Então veja, quando x tende a zero, t tende a zero. Mas quando x tende a zero pela direita, t tende a zero pela esquerda, ou seja, por valores menores do que zero. Então, a gente tem essa primeira observação aqui. Então, como a gente já viu, quando você tem um limite e eu quero calcular esse limite, eu posso fazer o que nós chamamos uma mudança de variável no limite. Então, a minha mudança de variável é t, eu defino como sendo menos x, ou, equivalentemente, x alguma coisa aqui errada. Tá. Voltando aqui. Então, nessa nova representação, eu redefini a variável x como sendo t. Então, se t é menos x, é porque então x é igual a menos t. Então, o que era x tendendo a zero pela direita se transforma em t tendendo a zero pela esquerda. Seno de x fica seno de menos t e x é menos t. Mas seno de menos t é menos seno de t, porque seno é uma função ímpar.
E aí, isso aqui basicamente é seno de t sobre t. Ora, limite de seno de x sobre x quando x tende a zero, a gente já obteve que isso é 1. Então esse limite quando t tende a zero pela esquerda, seno de t sobre t, vai dar 1. Ora, t é a variável do limite. Se eu estou usando t, x, w, u como sendo a variável do limite, isso não faz a menor diferença. Então, obviamente, só para uma questão de notação, disso que a gente obteve, se eu olho t como sendo a variável x, então a gente acabou de demonstrar que limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, isso é 1. Então, daqui para cá, eu já não estou fazendo uma mudança de variável, né? Eu estou só dizendo o seguinte, olha, t igual a x, porque é uma variável do limite, eu posso chamar t de qualquer coisa. Enquanto que aqui, realmente, eu tinha feito uma mudança de variável no limite. Chamei x de menos t. Aqui não, só estou reescrevendo a variável como sendo x, poderia usar qualquer outra letra. Tá? Então, fazendo isso aqui, essa parte aqui a gente obtém também como sendo 1. Ora, os limites laterais sendo iguais, nós concluímos que limite quando x tende a zero de seno de x sobre x existe e é igual a 1, que é o resultado que a gente queria estabelecer. Então isso aqui é o que nós chamamos um dos limites fundamentais.